E aí, Deltas, futuros delegados de polícia, sejam bem-vindos, meus amigos e minhas amigas, a um encontro de direito civil comigo, Cristiano Sobral. Bom, aqui na tela eu deixei meu Instagram, que é o @Cristiano Sobral, e meu Telegram, que é o canal do Sobral, onde vocês vão encontrar muito conteúdo lá. Também estou destacando aí para vocês a minha obra. Todo mundo me pergunta de um livro de apoio, né? Hoje, o Direito Civil Sistematizado é o volume único mais vendido do país. Ele não é um manual, tá, gente? Eu não quero que ele seja um manual. Eu quero que ele seja um livro para você que estuda para concurso. E hoje, sem sombra de dúvidas, ele é o livro mais vendido para deltas. Ele está na 13ª edição, que é o Verdão. Deixa eu ver se eu tenho ele aqui. Tem, ó. É esse aqui, ó. Direito Civil Sistematizado, 13ª edição, editora Juspodium. É um livro que vai desde a parte geral, desde a LINDB, né, até sucessões. Tem questões, tem fluxogramas, tem mapas mentais, tem resumos do próprio capítulo, então é um livro muito interessante. Sem mais delongas, vamos lá para o nosso material, aí na tela, para a gente começar a estudar os pontos que caem no seu certame. Primeiro tema, personalidade. A personalidade, você sabe muito bem, que ela é adquirida no momento do nascimento com vida. Esse é o posicionamento do STF. Esse é o que se defende de acordo com a teoria natalista. Mas quando você lê o artigo 2º, você percebe que os direitos da personalidade, eles são resguardados desde a época da concepção. Então, direito da personalidade, eu resguardo desde a época da concepção, mas a personalidade eu adquiro no momento do nascimento com vida. E por esses direitos da personalidade serem resguardados desde a época da concepção, nós ali abraçamos a chamada teoria concepcionista. Então, a personalidade ela é adquirida no momento do nascimento com vida, teoria natalista. Mas os direitos da personalidade são resguardados desde a época da concepção. E aí, falando sobre direitos da personalidade, a gente vai trabalhar aqui algo importante, tá? Deixa eu ver se está aqui já para vocês. Que é a parte, ó, num fluxograma que eu trago como apoio, que é o RE 10.10.606 STF. Se eu não me engano, ó, trago ele aqui, ó, para vocês, tá? Então, esse é um tema brilhante para cair na sua prova sobre direitos da personalidade, ok? Tá no seu material de apoio, fiquem tranquilos. Mas olha só, eu vou voltar aqui porque temos temas importantes. Quando eu adquiro a personalidade, eu adquiro a capacidade de direito. No primeiro momento, você pode me perguntar assim, Cris, mas o que é capacidade? Capacidade é a medida da personalidade. É uma aptidão genérica. Então, capacidade é a medida da personalidade, é uma aptidão genérica. Perfeito. Mas no momento que eu adquiro a personalidade, eu adquiro a capacidade de direito. Eu não adquiro a capacidade de fato. Por quê? Porque a capacidade de fato é para aqueles que não ria. Como assim, Cris? Para aqueles que não ria. Para aqueles que não precisam ser representados, para aqueles que não precisam ser assistidos. Então, acompanha comigo. O relativamente incapaz, ele é assistido. Agora, ria de trás para frente. O absolutamente incapaz, ele é representado. Então, quem não precisa ser representado ou assistido tem capacidade de fato. Quando eu adquiro a personalidade no momento do nascimento com vida, eu adquiro a capacidade de direito. Quando eu somo a capacidade de direito com a capacidade de fato, eu tenho a chamada capacidade plena. Foi. Outro ponto que eu tenho que lembrar para vocês, futuros deltas, é que você não pode confundir capacidade com legitimação.
Capacidade é uma aptidão genérica. Legitimação é uma aptidão específica. Como assim, Cris? Vamos imaginar. Cristiano é casado. Cristiano é maior. E ele quer vender o seu apartamento. Ele vai precisar da outorga da sua esposa, a outorga uxória. Por quê? Por mais que eu tenha capacidade de realizar um contrato de compra e venda, ok? Naquele caso específico, para realizar aquela venda, eu vou precisar da outorga uxória da minha esposa, assim como ela vai precisar da outorga marital. Então, nesse caso concreto, há de se destacar essa observação, porque a capacidade é uma aptidão genérica, a legitimação é a aptidão específica para a realização de um determinado ato. Então, eu tenho uma aptidão específica para que eu realize um determinado ato. Foi? Fez sentido aí para você? Beleza? Então, ó, atentem-se. E com o advento do EPD, com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, nós tivemos uma grande modificação na teoria das incapacidades. Se a pessoa não tem capacidade, é porque ela é incapaz. E essa incapacidade pode ser absoluta ou relativa. Ok. Só é absolutamente incapaz hoje quem é menor de 16 anos. Você sabe muito bem disso. Está aí no artigo 3º, veio com o advento do EPD, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que modificou diversas situações. Olha aqui, a Lei 13.146, ok? Beleza? Então, é importante que você analise isso. Saiba quem são os absolutamente incapazes, saiba quem são os relativamente incapazes. Ficou fácil hoje, né? Ficou fácil. Agora, uma dúvida que não quer calar. E esse incapaz, ele pode responder civilmente? Pode haver responsabilidade civil do incapaz? O incapaz, ele pode responder civilmente? Onde eu vejo isso, Cris? No artigo 928 do Código. Eu tenho isso aqui para vocês. Olha aqui que o artigo 928, ele diz: o incapaz responde pelos prejuízos que causar se as pessoas por ele responsáveis não tiverem obrigação de fazê-lo ou não dispuserem de meios suficientes. O incapaz. Que incapaz? Olha, tanto o do artigo 3º como o do artigo 4º. Por quê? Porque o incapaz, seja ele absoluto, o incapaz, seja ele relativo, vão ser responsabilizados. A lei não te disse que incapaz. A lei não falou assim, olha, o incapaz absoluto, olha, o incapaz relativo. A lei não te disse isso. Então, tanto o incapaz absoluto como o incapaz relativo respondem civilmente. Mas a regra é que a responsabilidade deles seja subsidiária. A regra é a da responsabilidade civil de natureza subsidiária. Subsidiária. Essa é a regra, que compõe exceções. Veja, na primeira jornada do Conselho de Justiça Federal, é dito, no enunciado de número 41, a única hipótese em que pode haver responsabilidade solidária é do menor de 18 anos é ter sido emancipado nos termos do artigo 5º, parágrafo único, inciso 1º, ou seja, uma emancipação de natureza voluntária. Então, havendo uma emancipação, e o que é emancipação? É um ato que antecipa a capacidade plena. Eu tenho 3 atos emancipatórios no nosso ordenamento jurídico: a emancipação legal, a emancipação judicial e a emancipação voluntária. Eu estou trazendo a exceção aqui para você, porque a regra é que o incapaz responda subsidiariamente. Mas a exceção é somente na emancipação voluntária. Ah, Cris, e se o cara for emancipado legalmente? Quem responde é o próprio emancipado. Ah, Cris, e se o cara for emancipado judicialmente? Quem responde é o próprio emancipado.
Agora, se houver uma emancipação de natureza voluntária, aí é diferente. Há de se falar em solidariedade. Então, eu trago essa observação para todos vocês. Ok? Beleza? Então, capacidade, personalidade, emancipação, responsabilidade civil do incapaz são temas fundamentais no seu edital. Ok? Beleza? Eu trago aí no material de apoio outras situações. Olha aqui o caso, por exemplo, da cessação da incapacidade pela emancipação. Bom, agora, eu posso ter a extinção da personalidade. E esse fluxograma aqui, que eu retirei do meu livro, do Direito Civil Sistematizado, vai te ajudar bastante. Por quê? Principalmente o artigo 7º, que cai muito, e o artigo 8º, que fala da comoriência. Então, futuros deltas, atenção para esse material de apoio de vocês, tá? Bom, eu trago alguns temas com relação ao direito da personalidade, os direitos da personalidade, e agora passo para outro tema, já que a gente está fazendo uma revisão aqui com vocês. Qual o tema? A desconsideração da personalidade jurídica. O que é isso? Desconsideração da personalidade jurídica é a suspensão episódica da eficácia do ato constitutivo. Suspensão episódica da eficácia do ato constitutivo. Eu não posso confundir desconsideração com despersonalização. Não posso. Desconsideração é a suspensão episódica da eficácia do ato constitutivo. Despersonalização é a extinção da personalidade. Ok? Bom, seguinte, temos 3 artigos, 3 pontos fundamentais quando eu estudo esse tema. O mais importante, sem sombra de dúvidas para você, é o artigo 50 do Código Civil. Ah, mas se eu estivesse estudando para a prova de delegado do Rio, aí cai consumidor, tá? Aí é diferente, outra coisa, tá? Mas aqui eu vou lançar também mão dos outros artigos para você ter um estudo mais completo. Quando falamos de desconsideração da personalidade jurídica, esses artigos são fundamentais. O artigo 50 do Código Civil, o artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, o artigo 133 e seguinte do Código de Processo. Lembra aqui que o artigo 50 do Código Civil abraçou aquilo que nós chamamos de teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica. Enquanto o Código de Defesa do Consumidor adotou a teoria menor. Você fica na dúvida na hora da prova de saber, cara, qual teoria que é adotada? Lembra que o Código Civil, ele é muito maior que o Código de Defesa do Consumidor. Por ser o Código Civil muito maior que o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, o que você vai abraçar ali? O que você vai se valer ali? Você vai ficar atento, você vai ficar atenta a essa situação de que o Código Civil adotou a teoria maior. Não é porque ele seja maior, é porque no Código Civil eu tenho uma maior complexidade para que eu penetre no patrimônio particular dos sócios. No Código de Defesa do Consumidor, eu tenho uma menor complexidade para penetrar no patrimônio particular dos sócios. Com o advento do Código de Processo, não se admite mais a suspensão de ofício. Ou seja, não cabe mais a desconsideração da personalidade jurídica de ofício. Tem que haver, deve ter requerimento do MP ou da parte lesada. Então, lembra isso, tá? Tem que ter requerimento do Ministério Público ou da parte lesada. E lembre que o nosso ordenamento jurídico, até no próprio Código de Processo, no 133, parágrafo 2º, admitiu a desconsideração inversa ou às avessas. Caso muito comum de cair em provas é a confusão patrimonial no caso de divórcio.
havendo confusão do patrimônio, poderá haver essa desconsideração da personalidade jurídica às avessas. Um outro ponto para delta é o tema de domicílio, que é um tema importante, principalmente as espécies e principalmente o domicílio necessário ou legal. Nós temos o domicílio plurimo, ou seja, a pessoa pode ter mais de um domicílio, seja ele profissional ou não. Temos o domicílio ocasional, que é aquele caso, por exemplo, do circense, onde ele é encontrado, por exemplo, tá? Nós temos o domicílio necessário ou legal, e aqui muita atenção para você decorar. Aqui você tem que decorar. Nós temos o domicílio do agente diplomático no 77 e o domicílio contratual ou de eleição no artigo 78, tá? Então aqui, basicamente, leitura da lei. Estou deixando outros fluxogramas para vocês. Um outro tema que a gente tem que cair dentro nas provas de delta é o tema de negócios jurídicos. Outro fluxograma que eu trabalho lá no Direito Civil Sistematizado. E quando a gente fala de negócios jurídicos, a gente tem que lembrar da escada de Pontes de Miranda, né? Da chamada escada ponteana. O que é essa escada ponteana? Aqui eu tenho o plano da existência, eu tenho o plano da validade e eu tenho o plano da eficácia. Então, eu tenho o plano da existência, eu tenho o plano da validade e eu tenho o plano da eficácia, ok? São os três planos, ou os três degraus, tá? Que se referem ao tema de negócios jurídicos. Então, você precisa trabalhar essa ideia. E o que seria isso, Cris? Aqui, ó. O que é o plano da existência? É o plano do ser. O que é o plano da validade? É o plano do dever ser. O que é o plano da eficácia? É o plano em que se trabalha a produção de efeitos. Pode ser que um negócio jurídico exista, mas ele não seja válido. Vamos imaginar. Um negócio jurídico praticado por um absolutamente incapaz. Ele existe? Sim, mas ele não é válido. Ok? E dentro do plano da validade, que eu tenho a análise do 104 do Código Civil, eu tenho que ir a contrário senso, e importante pra cacete, IPC, é o plano da invalidade. Principalmente da absoluta, artigo 166, e da relativa, que é o artigo 171. Então, são dois artigos que você tem que dar uma passadinha de olho, justamente pela importância desses artigos. E eu montei um fluxograma para vocês, extremamente interessante, sobre o plano da nulidade, 166, e o plano da nulidade relativa ou anulabilidade do artigo 171. 166 e 171, ok? E 171. Atentem-se para esse estudo, gente. Atentem-se para essa situação, ok? E eu monto outro fluxograma para você, tá? Ó, a gente vai trabalhar aqui os vícios ou defeitos do negócio jurídico já já. Mas eu monto, além de todas essas explicações que eu trago no seu material, eu trago esse fluxograma aqui que eu entendo ser ele essencial. Até porque há pouco tempo caiu uma questão envolvendo esse ponto aqui, ó, a chamada conversão substancial. O que é a conversão substancial? A conversão substancial é a busca do aproveitamento máximo do negócio jurídico. Ele está ligado ao princípio da conservação do negócio jurídico. Então, vou colocar aqui para vocês, ó. Princípio da conservação. E o caso é do artigo 170, tá? E um exemplo é do artigo 108. O artigo 108 do Código Civil, ele diz assim, olha, nos contratos de compra e venda cujo valor, compra e venda de imóveis, cujo valor seja superior a 30 vezes o salário mínimo vigente, seja superior a 30 vezes o salário mínimo vigente, eu tenho que observar a escritura pública. Vamos dizer que as partes não observam a escritura pública.
Então, o negócio jurídico vai ser nulo. Não observaram uma exigência dada pela lei. Então, o negócio jurídico ele vai ser nulo. Foi? Foi, Cris. Só que esse negócio, ele contém requisitos de um negócio jurídico válido. E aí eu busco aproveitar esse negócio jurídico e chamamos isso de conversão substancial. Então, por exemplo, eu pego essa compra e venda nula e transformo ela numa promessa de compra e venda válida. Porque, por exemplo, promessa de compra e venda é um contrato preliminar. O contrato preliminar, eu não tenho observância. Eu posso fazer ele, por exemplo, por escritura pública, eu posso fazer ele por escritura particular. Então, ele não tem uma forma na lei, a forma dele é livre. Está lá no artigo 462 do Código Civil, em que se abraça ali o artigo 107 do Código Civil, que trabalha o princípio da liberdade das formas, tá? Então, esse tema aqui, o tema de vícios ou defeitos do negócio jurídico, esse é um tema muito certo nas provas de Delta, muito certo mesmo. É muito comum você passar por esse tipo de questão. E aí, além desse fluxograma que eu preparei para você aí, eu estou deixando como material de apoio todas as informações de cada situação. Mas vamos analisar aqui esses assuntos, tá? Por quê? Porque a gente tem os vícios de vontade ao consentimento e os vícios sociais. Veja aqui comigo na tela o seguinte, que os vícios da vontade são o erro, o dolo, a coação, o estado de perigo e lesão. E os vícios sociais, simulação, né? E a fraude contra credores. Olha aqui, se liga só no caso da simulação e olha a observação que eu trouxe para você aqui, tá? Uma OBS. Existe debate doutrinário se ainda constitui um vício social, se ainda é um vício social. Tem um debate doutrinário nesse sentido. Ok? Se ainda é um vício social. É vício. E olha só, dentre todos esses vícios, a simulação é o único vício que acarreta nulidade absoluta. Todos os outros vícios aqui, ó, fraude contra credores, lesão, estado de perigo, coação, dolo, erro, são casos de anulabilidade. Ok? Anuláveis. Tudo bem? Anuláveis. Todos eles são anuláveis. Erro, dolo, coação, estado de perigo, lesão, fraude contra credores são anuláveis. Eu proponho uma ação anulatória. E aqui, ó, atenção, você tem que se ligar nos prazos. E aí veja o artigo 178. Para você ingressar com a ação nesses casos, eu tenho prazo de 4 anos decadenciais. Só se liga no caso da coação, que eu tenho prazo de 4 anos decadenciais, não da data da realização do negócio jurídico, mas sim da data da cessação do negócio jurídico. Data da cessação do negócio jurídico. Cessação da coação, no caso. Tá? Na data da cessação. Ali, da data da realização do negócio jurídico, né? Da data da realização do negócio jurídico, erro, dolo, estado de perigo, lesão e fraude contra credores. Coação, da data da cessação da coação. Agora, OBS. Artigo 179 do Código Civil. Toda vez que a lei dispuser que um negócio jurídico ele é ali anulável e não trouxer o prazo para a anulabilidade, eu irei me valer de 2 anos decadenciais. Exemplo, artigo 496 do Código Civil. O exemplo concreto é o artigo 496 do Código Civil. Beleza? É falado lá. Na compra e venda de ascendente para descendente é anulável. A lei não te trouxe o prazo da anulabilidade. Quanto tempo para haver anulabilidade? Não sei. Não sei. Quanto tempo para haver anulabilidade? Não sei.
Aí eu vou me valer do prazo do artigo 179. Ah, Cris, mas tem uma súmula aqui, a 494 do STF, ela não se aplica mais. Cris, e qual o prazo para eu ingressar com a ação na simulação? Se a simulação é de nulidade absoluta, eu vou propor uma ação declaratória de nulidade absoluta, correto, Cris? Correto. Beleza, Cris. E qual o prazo? Não tem. Porque se o caso é de nulidade absoluta, se o negócio jurídico é nulo, ele não se sujeita à decadência, ele não se sujeita à prescrição. A qualquer momento eu posso ingressar com a ação. Ele não irá se sujeitar à decadência, ele não irá se sujeitar à prescrição. Então, a qualquer momento, eu posso ingressar com a ação de declaração de nulidade absoluta. Bom, um tema bom para deltas é a figura do estado de perigo versus a lesão. E lembrem que lesão difere de onerosidade excessiva. Estado de perigo, figura do artigo 156, lesão 157, onerosidade excessiva, artigo 478. O estado de perigo tem uma figura particular, dolo de aproveitamento. Eu não tenho isso na lesão, não tenho isso na onerosidade excessiva. O que é o dolo de aproveitamento, Cris? Dolo de aproveitamento, gente, é o grave dano conhecido pela outra parte. Dolo de aproveitamento é o grave dano conhecido pela outra parte. Grave dano conhecido pela outra parte. Isso é dolo de aproveitamento. O grave dano conhecido pela outra parte. Dolo de aproveitamento. Tá? Então, por exemplo, você está com seu amigo numa viatura, você com a sua Glock, seu amigo com fuzil, tá? Deram de frente com os meliantes, largaram um prego em cima deles. Você com a tua Glock, dirigindo o carro, colou já no vidro e bam, 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 deu de dentro do carro. Teu amigo botou o corpo para fora e largou o prego em cima deles. Tudo bem? Não é o caso, né, dos nossos amigos aqui, delegados aqui do curso, que andam de Renegade, né? Eu nem vou falar os nomes, que vocês já sabem. Eles andam de Renegade, jogam beach tênis, tem aquela canequinha que não deixa a cerveja esquentar. Não sei qual... Bom, vocês que vão tirar as suas dúvidas aí, suas conclusões, quer dizer, de quem são esses delegados aqui do curso que estão no seu curso. Tem uma galera que é assim, que tá andando de Renegade, jogando beach tênis, né? Tomando lá na caneca da Stanley. Tá meio estranho o negócio, mas eu vou deixar quieto aqui. Tem uns delegados aqui, pessoal, que usam as pochetinhas, vocês já viram? Atravessadas. Os caras aí, galera que trabalha lá no Sul, por exemplo, galera que trabalha no Ceará, tem uma galera meio estranha aí, aqui que dá aula aqui, né? Mas são professores, são gente boas, mas tá tudo certo. E aí é o seguinte, gente, nós temos aqui dolo de aproveitamento, que é o grave dano conhecido pela outra parte. Aí o cara que colocou, teu colega que colocou o corpo para fora, largou o prego em cima dos meliantes, tomou um tiro no ombro e um aqui no pescoço, tava tampando, sangrando, aquele sangue, aquele paf ali, desgraçado, pegou no pescoço. Caraca, que porra é essa? Meu irmão, me leva para o hospital, eu vou morrer, eu vou morrer, eu vou morrer. Aí você, ó, toca para o hospital. Chega no hospital com teu amigo, sangue pra cacete, e aí o cara do balcão do hospital fala, olha, para internar ele numa unidade intensiva, você tem que assinar um cheque calção. Prática penal, prática abusiva, dolo de aproveitamento, estado de perigo. A pessoa se aproveita daquela situação para que a outra assuma uma prestação onerosa. É diferente da lesão. Na lesão, eu tenho os elementos subjetivos, que é a necessidade / inexperiência, e eu tenho o elemento objetivo, que é a onerosidade, que é a prestação
onerosa. Onerosa. Então, o estado de perigo, gente, difere da lesão, por causa disso, né? A lesão não tem o dolo de aproveitamento. E por que lesão, Cris, é diferente de onerosidade excessiva? Porque a lesão, ela é uma causa concomitante, congênere. A onerosidade excessiva, não, doutores. Ela é uma causa posterior. Então, a lesão, o contrato, o negócio, nasceu desequilibrado. Na onerosidade excessiva, o contrato se tornou desequilibrado. Se tornou desequilibrado. É diferente. É diferente. Tá? Então, atenção para essa dica aí, dica fundamental para o seu estudo. Tá, gente? Beleza? Show de bola? Bom, vamos passar para outro tema que é importante. Eu estou deixando material de apoio para vocês, tá, gente? Quero deixar bem claro aí que vale a pena vocês lerem esse material todo. Um outro tema que está dentro do seu edital e é extremamente relevante é responsabilidade civil. O que é responsabilidade civil? É um dever sucessivo. É um dever sucessivo que surge em razão da violação de um dever originário. Então, eu tenho um dever originário. Qual, Cris? Não causar danos a uma outra pessoa. Eu não posso causar danos a uma outra pessoa. E se eu causar? Eu tenho o dever de reparar esse injusto. Eu tenho o dever de reparar o injusto. E o que é isso? Responsabilidade civil. Eu tenho a máxima chamada de neminem laedere. Que máxima é essa? Não causar danos a outrem. Esse é o dever originário. Se eu violo ele, nasce o dever sucessivo, que é a responsabilidade civil. Mas para que haja responsabilidade civil, alguns pressupostos eles devem ser preenchidos. Primeiro, conduta, seja ela lícita ou ilícita. O fato de você ter agido licitamente, não exclui o seu dever de indenizar, exclui a sua ilicitude, mas o dever de indenizar, ele não é excluído. Agora, claro, se eu agir de forma antijurídica, há uma antijuridicidade, eu vou responder. Claro que eu vou responder. Seja um ato ilícito de natureza subjetiva ou objetiva. Do 187, cuidado com esse artigo, ele cai pra caramba, que é o famoso abuso de direito. Então, nós temos aqui o chamado abuso de direito, ok? Abuso de direito. Atenção! Então, vou deixar aqui na sua tela, só para você fixar e analisar o chamado abuso de direito. Tempo para você ir lá buscar no seu material o abuso de direito. Pegou aí o artigo 187? Deu uma lida nele? Se liga, porque a gente tem o enunciado de número 37 do primeiro encontro do Conselho de Justiça Federal. Esse enunciado, ele destaca a responsabilidade civil, sendo ela objetiva. Se houver abuso de direito, a responsabilidade civil será de natureza objetiva. Por exemplo, pode cair na sua prova o 1228, parágrafo 2º, que nós chamamos de animus nocendi. Animus nocendi, ou atos emulativos, que é o uso da propriedade com o fim de prejudicar uma outra pessoa. É um abuso de direito na propriedade. Ok? Bom, segundo pressuposto, culpa. Por que, Cris? Porque a culpa é a regra no ordenamento jurídico civilista. A responsabilidade civil subjetiva, ela é regra em nosso ordenamento.
A responsabilidade civil de natureza subjetiva, ela é regra em nosso ordenamento jurídico. Não é que a responsabilidade civil de natureza objetiva seja uma exceção, e não é. O que existe hoje é um alargamento das hipóteses da responsabilidade civil de natureza objetiva. E quando então, Cris, haverá responsabilidade civil objetiva? Quando a lei dispuser ou quando as atividades desenvolvidas pela parte forem atividades de riscos. Então, quando a lei dispuser ou quando as atividades desenvolvidas pela parte forem atividades de risco, nós vamos ter a responsabilidade de natureza objetiva. Foi? Beleza? Então, atentem-se para isso, tá? Então, aqui, ó, 2 pontos fundamentais, deltas, para vocês estudarem. 944 e 945. Nós temos aqui 944, a ideia da culpa na fixação da sentença, 945, aqui a chamada culpa concorrente, que é uma causa minorante do valor indenizatório. Seja a responsabilidade civil subjetiva, seja ela objetiva, eu sempre tenho que ter esse liame entre a conduta do agente e o resultado danoso, ou seja, eu sempre devo ter nexo causal, eu sempre tenho que ter nexo de causalidade, sempre tenho que ter nexo causal, nexo de causalidade, sempre, não posso fugir disso, ok? Não posso fugir disso, eu sempre tenho que ter nexo causal, nexo de causalidade. E dano, porque sem dano não há de se falar de responsabilidade. Então, eu tenho dano material, os danos emergentes e os lucros cessantes. Eu tenho dano moral, violação de 2 direitos da personalidade. E lembrando, danos emergentes aqui é a perda no patrimônio que já existe. O cara tem o patrimônio e perdeu. Lucros cessantes é aquilo que ele deixou de ganhar, tá? Trata-se daquilo que ele deixou de ganhar. Dano material ou patrimonial sempre tem que ser provado. O dano moral, aqui vocês têm que se atentar para algumas súmulas do STJ. Como disse, todas do STJ, e atentem-se para essas 2 súmulas aqui, que são as mais recentes. 642, 647 são súmulas extremamente relevantes para o seu estudo. E lembrando que nós temos aqui hipóteses de dano in re ipsa, ou seja, de natureza presumida. Dano in re ipsa, ou seja, de natureza presumida. Então, tem a súmula 370, 388, 403 e 595, que abordam o dano chamado in re ipsa. Outro ponto que a gente tem que colocar é a diferença para o mero aborrecimento. Porque o mero aborrecimento não acarreta dano moral. Mas chama a atenção de todos vocês para algumas situações. Quais? Aqui no mero aborrecimento, cuidado com a tese, tá, do desvio produtivo, que é a perda do tempo vital. Hoje o STJ tem entendimento que,
Posso falar de perda do tempo vital? Posso. Posso falar de desvio produtivo? Posso. Em razão da violação do tempo. Não se trata de um mero aborrecimento. E cuidado, como obedece a tese da perda de uma chance, uma teoria francesa, la perte d'une chance, que é a perda de uma chance, caso concreto, o RESP 788459 da Bahia, que é o caso do show do milhão. Então, falar de perda de uma chance é trabalhar a perda de uma chance séria e real, ok? Bom, nós temos uma responsabilidade civil fundamentada em um contrato, nós temos uma responsabilidade que é a chamada aquiliana, ou seja, de natureza extracontratual, que significa que não está no contrato, ok? Nós temos a responsabilidade independente da existência de culpa e eu tenho a responsabilidade de natureza subjetiva, ok? Bom, eu tenho a responsabilidade civil direta, que é aquela que se eu causei o dano, eu respondo pelo dano, e tenho a indireta, também chamada pelo fato de outrem. Responsabilidade civil pelo fato de outrem. E aqui, belas questões caem na prova. Eu tenho que analisar o 932 contigo. Responsabilidade civil dos pais, tutor, curador, empregador ou comitente, hotel, hospedaria ou onde se albergue por dinheiro e aqueles que oferem produtos advindos do crime. É o que pressupõe aí o artigo 932. A primeira pergunta que não quer calar é: como é que esses caras do 932 respondem? Bom, aqui eu tenho que ver o 933. Por quê? O 933, ele menciona assim, olha, esses aí do artigo 932 respondem ainda que não haja culpa. Você está vendo aqui, ó, tá? Aqui em cima, na verdade, ó, aqui, ó. Esses do artigo 932 respondem ainda que não haja culpa de sua parte. Então, todo o artigo 932, conforme o artigo 933, são de responsabilidade civil de natureza objetiva, ou seja, independente da existência de culpa. E direito de regresso é cabível? Sim, é cabível. Por quê? Porque o artigo 934, o artigo aí 934, que você está vendo aqui em cima, ele diz assim, aquele que indenizar um fato de outrem terá direito de reaver o que houver pago, vírgula, salvo se o causador do dano for descendente seu, absolutamente ou relativamente incapaz. Então, cabe o direito de regresso? Sim, sim, salvo no 932.1. Então, nunca os pais terão direito de regresso contra os seus filhos. Jamais os pais terão direito de regresso contra os seus filhos. Outro ponto que você tem que estudar são esses 4 artigos. Importante pra cacete. A responsabilidade civil independente da criminal, a responsabilidade civil do dono detentor do animal, a responsabilidade civil por ruína e a responsabilidade civil por coisas caídas ou lançadas. E cuidado, no 938, quem responde é aquele que habita. Cristiano, se um vaso de planta caiu da varanda e atingiu o meu carro que estava aqui embaixo, eu não sei de que varanda partiu, mas foi daquele prédio, o que você vai fazer? Processar todo o condomínio edilício, porque aplica-se a teoria da pulverização dos danos. Eu processo todo o condomínio edilício, vou aplicar ali a tese da pulverização dos danos. Ok? E se o condomínio edilício souber quem causou o dano, aí ele que ingresse contra esse condômino, por exemplo. Mas a vítima, se não souber de onde partiu, de qual unidade condominial especificamente, mas sabe que partiu daquele prédio, processa todo aquele prédio, todos os moradores daquele prédio. Tá bom? Outro tema do seu edital é a posse, o conceitinho de posse para você. Quem é possuidor? Todo aquele que tem de fato exercício pleno ou não de um dos poderes inerentes à propriedade.
Então, você vai estudar o 1196 com 1228, grude. Gozar, reaver, usar e dispor. Gozar, reaver, usar e dispor. Grude. Se o possuidor tiver quaisquer desses poderes, ele é possuidor. Agora, lembra que o conceito de possuidor foi trazido pela teoria de Ehring. E Ehring defende que para ser possuidor basta o corpus, ou seja, a blusa mais famosa do Brasil, a Ehring, serve para vestir o seu corpo, lembra disso? Entre a teoria subjetiva de Savigny e a de Ehring, o conceito trazido pelo Código Civil é o conceito de Ehring, não é que seja a melhor teoria. A melhor teoria é de Hernandes Gil, Perose, Agostinho Alvim, que é inclusive adotada pela STJ, que é a teoria da função social da posse. Ok? Então, se cair de acordo com a jurisprudência, teoria da função social da posse. De acordo com a lei, teoria objetiva de Ehring. Para ser possuidor, basta um dos grude. Agora, você não pode confundir possuidor, do 1196, com o servo da posse, ou fâmulo da posse, que é o cara que não tem posse. Na verdade, ele tem uma posse desqualificada. Ele tem detenção. Ele não pode se valer dos interditos possessórios, ou seja, das ações possessórias. Mas assim como o possuidor, como o detentor, ele defende a posse em nome de uma outra pessoa, ele está hierarquicamente subordinado, a jurisprudência e a doutrina permitem que o detentor venha se valer do uso da força própria para defender a posse daquele que ele recebe ordens. Ok? Eu trago isso, inclusive, para vocês aqui no nosso material. Isso, inclusive, é fruto de enunciado do Conselho de Justiça Federal. Beleza, gente? Tranquilinho? Então, ponto aí fundamental para a nossa revisão é você diferenciar quem é o possuidor do detentor. O detentor ele não pode se valer do uso das ações possessórias. Manutenção de posse no caso de turbação, reintegração de posse no caso de esbulho, interdito proibitório no caso de ameaça de esbulho ou de turbação. Ele não pode se valer desses interditos possessórios, mas ele pode se valer da força própria. O detentor, ele pode usucapiar? Em regra não, a não ser que haja conversão da detenção em posse, chamada de transmudação da detenção em posse, que é o artigo 1198, parágrafo único. Eu não posso confundir a transmudação, que é a conversão da detenção em posse, com a interversão da posse, que é a mudança no status possessório. Por exemplo, aquela posse que era justa passa a ser injusta. Isso é interversão da posse e não transmudação da posse. São pontos fundamentais para você lembrar. Um outro ponto fundamental é você decorar esse quadrinho aqui, gente. A usucapião, que é o método originário de aquisição da propriedade. Aqui são 10 anos, eu deixo até uma observação no material para vocês aqui, tá? Mas decorar esse quadrinho é fundamental. Se pode ser proprietário de outro imóvel urbano ou rural, se não pode. Qual o prazo? 15 anos, 10 anos, 5 anos, 2 anos. Se existem metragem, por exemplo, até 50 hectares, até 250 metros. Então, esse quadro, ele é fundamental para que ele esteja na sua cabeça. Algumas coisas no direito civil, você tem que levar decorado para a sua prova. Não tem como. Essa é uma delas. Beleza, gente? Então, hoje, aqui a gente trabalhou uma revisão para o seu certame. De longe, a gente está aqui aprofundando o direito civil. De longe. É justamente para que você relembre pontos que já foram pedidos diversas vezes em provas de delta. Perfeito? Se você quiser aprofundar direito civil, me acompanha aqui pelo Dedicação Delta, que a gente tem a nossa isolada de direito civil, né? O nosso módulo de direito civil para delegados de polícia. Eu quero desejar para vocês aí uma brilhante prova, façam a melhor prova da vida de vocês, respirem fundo antes, cara, pensem em situações positivas, né?
ali você se dedicou, fez o seu máximo para conseguir realizar o seu sonho. Um beijo para a mulherada, um abraço para a macharada. See you guys. Bye bye. Tchau.